Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda vamos ouvir nessa manhã o apóstolo Rafael Bispo, que é pastor da Casa do Leão lá em Lisboa. Ministério lindo. Um jovem pastor, um filho. Tem pelo menos 16 igrejas na Europa. Um homem que tem feito, Deus tem usado poderosamente o Rafael na sua simplicidade, na sua doçura, para ganhar muita gente para Jesus. Louva a Deus. Rafael e a Síria. Aleluia. Glória a Deus. Era para vir arrumado assim. Glória a Deus. Rafael é um filhão, gente. Uma bênção. Cara joia, precioso. Um jovem pastor, eu conheci ele. Meu genro, Rafael Lopes, que vai falar amanhã de manhã. Me levou, esse pastor, conheci um cara aqui, né, em Portugal. É lá de Marília. Há quantos anos em Portugal, Rafael? 13. E ele disse: você não vai lá pregar na igreja dele? Eu fui lá, irmão. Igreja tinha umas 18 pessoas. Desse jeito. E aí foi oferecido. Ele ligou o ar errado no quente. E foi servir um café pra gente no almoxarifado da igreja, né? Que media assim 2 por 2. Empurrou tudo pro canto. Botou uma cadeira, uma mesinha assim, a gente tomou café ali, e contando do que Deus mandou ele fazer e tal, e eu fui lá. E hoje ele tem uma das maiores igrejas de um brasileiro naquela nação, na Europa, uma igreja linda, abençoada, um trabalho social lindo nas ruas, coisa maravilhosa. E nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pela vida da Síria, né? Glória a Deus. Até pensei que era a filha mais velha dele, mas é a esposa. A Síria é uma filhona, eles estão lá em casa. Nós louvamos a Deus pela sua vida, amém? Deixa Deus te usar. Bom dia. Eu quero poder agradecer a Deus pela oportunidade de estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus nesse altar. Eu sei que estar aqui não diz respeito só a um homem individual. Existem muita coisa por trás para que um homem possa chegar em algum lugar. São as suas alianças, os seus relacionamentos, os seus princípios que legalizam um homem estar onde Deus quer levá-lo. Ninguém chega no lugar de Deus sozinho. E a minha esposa, que está aqui comigo, é o principal pilar para que o Evangelho possa ser anunciado através da minha vida. Eu quero fazer menção da minha esposa comigo aqui, porque verdadeiramente eu me casei com uma mulher temente a Deus. Eu lembro quando eu conheci a Síria, o que mais me chamou a atenção nela foi que a gente sempre se cumprimenta com um beijinho no rosto, né? Ela me conheceu e ela falou: Pai do Senhor, pegou na minha mão assim, pegou firme na minha mão. Sempre foi uma mulher extremamente reservada. E foi aquilo que me despertou algo dentro dela. Porque assim como a nobreza de Deus, a glória de Deus é encobrir as coisas, e a nossa glória é descobri-la, eu quis descobrir o coração dessa mulher. Eu falei assim, uma mulher tímida, calada, quieta. E foi o maior privilégio que eu tive, foi conhecer o coração dessa mulher. Nós somos pais de 3 filhos, o Pedro, o Vicente e o Rubem, que deve estar assistindo lá em casa. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa e dos meus filhos, por poder estar aqui. Hoje eu liguei para os meus filhos orarem por mim, e o meu filho de 3 anos começou a orar, falou: Deus livra ele de todo mal, não deixa nenhuma abelha picar ele, Senhor, nem um pernilongo picar o meu pai. Eu falei: oh Deus, traduz isso para principado e potestade, está tudo certo. E é isso, eu louvo a Deus pela minha família. Eu gostaria que a minha esposa orasse por nós,
para que a gente pudesse dar início a esse tempo em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos levantar as mãos para cá. Pai, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio, Jesus, de estarmos aqui envoltos na tua presença. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de podermos te servir com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa mente. Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor leve nossa mente cativa a ti, que nós possamos acessar, Jesus, nesse momento um novo nível, que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre cada coração, sobre cada homem, sobre cada mulher. Pai, homens e mulheres que vieram de tão longe com uma expectativa, com uma fome, com uma sede. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa suprir, Jesus, suprir a expectativa de cada um, derramando o teu Espírito e derramando a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Faça-nos atento a ti, que nada, Jesus, que nada nesta manhã venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos. Te louvamos em nome de Jesus, que o Rafael nesta manhã possa ser usado com poder e com unção e com autoridade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Será que você pode levantar as suas mãos um pouquinho, para que nós possamos adentrar um ambiente propício, para que Deus venha não só comunicar, mas fazer aquilo que Ele quer fazer aqui nessa manhã? Levante as suas mãos. Pai, nós damos honra, glória, louvor e exaltação ao teu nome, e declaramos publicamente que não há outro nome no céu, na terra e debaixo da terra que mereça a honra e a glória daquilo que o Senhor está fazendo, fez e fará nesses dias. Espírito da verdade, nós invocamos a tua presença para materializar a tua verdade entre nós agora, em nome de Jesus. Flua, Espírito Santo. Nós damos liberdade para o Senhor. Que a tua presença não seja só ouvida, seja vista, seja palpável. Manifesta a tua presença para que nós possamos percebê-la nessa manhã. Obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome em grande. Será que você pode levantar as suas mãos e cantar isso um pouquinho? E agradar. Confiamos em teu pois só tu és o Deus. As minhas mãos eu quero. Sabe que por que é que nós cantamos antes de ouvir? Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. E nós precisamos, querido, eu preciso que você entenda isso, acessar o ambiente da palavra, para que a palavra acesse o teu coração. Nós não podemos ouvir a palavra espiritual dentro de uma condição natural. Se você está aí agora, mas até agora você não conseguiu se conectar com Deus, você pode ter orelhas para escutar, mas não tem ouvidos para ouvir. Porque para ter ouvidos para ouvir, você precisa estar no ambiente que a palavra fala. Não é a palavra que te encontra, querido, é você que se coloca na disposição dela. É você que entra num lugar espiritual e você diz assim: Senhor, eu acessei o teu lugar aqui, eu tenho ouvidos para ouvir, não só orelhas para escutar. Por isso que nós cantamos e acessamos, oramos, para que a palavra de Deus acesse o nosso coração. Querido, e antes de você se assentar, eu quero te pedir, por favor, coloque toda a sua atenção naquilo que Deus vai fazer, não naquilo que Deus vai falar, porque a voz de Deus é construtiva, é criativa. Tudo que Deus fala não é o que Ele quer instruir, é o que Ele quer construir. Quando Deus fala, Ele constrói, Ele faz.
Por isso que nós não podemos simplesmente ter um material de anotação para anotar o que está sendo dito. Nós precisamos ter um sensível coração para receber o que está sendo liberado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Tome o seu assento, por favor. Eu quero, com muito temor, honrar a vida dos meus pais espirituais, apóstolo Luiz Hermínio, pastor Iraci, porque você me fez lembrar de algo que é verdade. O pastor Luiz chegou para mim, nós fomos numa conferência que ele estava ministrando, e ele falou assim: olha, eu vou pregar lá na sua igreja. Aí eu falei: na minha igreja? A igreja tinha 30 membros, irmãos. Ele tinha convite para pregar no país inteiro. E ele falou: não, eu vou pregar lá na sua igreja. Eu não tinha som, não tinha cadeira. O almoxerifado que ele falou era dispensa de produto de limpeza. Era um quartinho de 2 por 2. Eu coloquei uma mesa e 2 cadeiras para mim e para ele, uma garrafa de Coca-Cola. E eu lembro até hoje, quando ele sentou na cadeira, a cadeira quebrou o pé. Eu falei: meu Deus do céu, um homem desse aqui, a cadeira ainda quebra. E aquele dia, irmãos, eu tive um encontro com o que é paternidade. E é verdade que a nossa geração não pode omitir e nem esconder que a palavra de um pai de destino pode mudar completamente a história de um filho obediente. E quando ele sentou lá, eu falei assim para ele: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, e eu tenho essa palavra guardada no meu coração até hoje. Ele diz: não se preocupa não, foi Deus que te trouxe para Portugal, e Deus vai fazer tudo o que Ele quer fazer através da sua vida, só não atrapalha Deus. Só não atrapalha. Irmãos, e daquele dia em diante as coisas foram acontecendo, porque nós sempre vamos atrair a unção que a gente honra e respeita. E se existe algo que nós não podemos perder de vista, como pastores, presidentes de igreja, líderes e obreiros, é que quando você para de honrar e respeitar, a unção para de fluir. É verdade, irmãos. E eu digo sempre para ele, todos os meses, para ele e para a pastora Iraci, eu digo: meu pai, eu sei que eu só estou vivendo o que eu estou vivendo, porque eu tenho um sacerdote com as mãos levantadas sobre a minha vida, me abençoando, me encorajando. E muitos pastores talentosos, ungidos e vocacionados não fluem, simplesmente porque, como o profeta Júnior disse aqui ontem, não é sujeito à autoridade. E eu tenho, irmãos, a convicção de que o que eu estou vivendo em Portugal e as nações é por causa de honra, respeito e submissão. Eu sei que muitos homens de Deus que estão aqui hoje, nessa manhã, e podem estar me ouvindo, muitas vezes o teu poço está entulhado, irmãos, e Deus quer fazer uma água viva jorrar de dentro dele. Mas existem alguns princípios que nós não podemos negociar. Se você não é pastoreado, se você não presta conta e não confessa pecado, você pode ter a unção gloriosa que for, irmãos. Se você não é sujeito à autoridade, você também não terá homens sujeitos à autoridade. Eu posso ouvir um amém? Isso é um princípio do reino de Deus. E o reino de Deus não avança com homens habilidosos, irmãos, avança com homens obedientes. Amém? Eu quero nessa manhã poder acessar uma instrução, uma ordem de Deus, para que nós possamos verdadeiramente ver a obra de Deus avançar nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 47. Gênesis 47, eu quero ler alguns versículos com você e construir um fundamento sólido nas Escrituras para que a revelação possa ser explanada, amém? Gênesis 47, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar o teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Versículo 11, diz assim: então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor
da terra. Diga assim: no melhor da terra. No melhor da terra. Na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. Vai para o versículo 27 do mesmo capítulo, capítulo 47. Diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Agora vamos embasar e entrar na mensagem em Êxodo capítulo 1. Êxodo, pula aí 2 folhas para frente, capítulo 1 e versículo de número 7 em diante. Diz assim, aliás, versículo 5, Êxodo 1 a partir do 5, diz assim: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Entre mentes, coloque a sua atenção aí, se levantou um novo rei sobre o Egito, e esse rei não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiros, edificaram Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aí. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, existe algo nesses dias que nós precisamos parar para perceber, que a palavra de Deus, qualquer palavra bíblica, é poderosa. Se você abrir um versículo bíblico, qualquer um que seja, e pregar sobre ele e ouvir sobre ele, qualquer palavra bíblica é poderosa para a nossa vida. Mas nem toda palavra bíblica coopera com o que Deus está fazendo naquele momento. Por quê? Nós precisamos ter o discernimento do que Deus está fazendo, para que contexto bíblico nós estamos nos referenciando. Porque existem tempos em que a palavra de Deus, irmãos, ela não deve somente encorajar a nossa vida. A palavra de Deus também precisa nos dar um norte, uma diretiva. Ela precisa esclarecer o plano macro de Deus, a obra macro de Deus. Então, entenda, qualquer palavra bíblica abençoa a minha vida, mas nem toda palavra bíblica esclarece o que Deus está fazendo. E nós precisamos ter a exatidão, uma visão profética, um discernimento apurado no Espírito, para entender qual é o contexto bíblico que Deus vai sinalizar, vai esclarecer e vai mostrar claramente o que Ele está fazendo exatamente nesses dias. Se nós olharmos para a história da igreja, irmãos, nós vamos ver que muitas falsas doutrinas, muita falsa teologia já foi combatida pela verdade. E o profeta Júnior disse algo com muita precisão aqui, irmãos. Se você está evidenciando o evangelho puro e simples da verdade, a mentira vai perder a força e ela vai acabar a qualquer momento. A mentira, ela dura só até um momento. E nós já vimos o evangelho da religiosidade
sendo combatido. Nós já vimos o evangelho da falsa prosperidade sendo combatido. Mas nesses dias, irmãos, a verdade cristocêntrica está diretamente confrontando uma outra teoria, que não é o evangelho da religiosidade, da prosperidade. Mas, irmãos, eu quero alertar você para uma coisa: cuidado com o evangelho da facilidade. Cuidado com o evangelho que vem tornar as coisas muito fáceis e favoráveis. Cuidado, porque escute, tudo que vem para facilitar em breve período de tempo também vem para substituir. Cuidado com isso. O que facilita hoje substitui alguma coisa amanhã. Quer ver só? Os mais velhos aqui vão se revelar agora, quer ver? Quem é da época aqui da televisão de antena? Quem é da? Levanta a mão. Vocês são novinhos, hein? Tem mais gente aqui, mas não quis revelar a idade, né? Que quando você responde uma pergunta dessa, já falou, tem mais de 30. É ou não é? Quer ver? Quem é da época que o pai falava assim, filho, vai lá fora mexer na antena para mim? Tem mais de 30, com certeza. Tem mais de 30. Mais para a direita. Aí, parou. Passou muito. Volta um pouquinho. Volta. O pior é quando o pai da gente queria assistir o jogo, a gente tem que ficar lá fora segurando a antena. É ou não é? Pode entrar. E você entrava, chiava. Volta lá, filho. Dia de vento era terrível. Irmãos, mas quem tem hoje em casa uma televisão com antena lá fora? Ninguém. Por quê? Porque logo depois veio a televisão com antena dentro de casa, né? Você colocava o bombril. Colocava ou não colocava? Colocava o bombril na ponta da antena dentro de casa. E ninguém usava mais a antena do lado de fora. Por quê? Porque quando facilitou, substituiu. Entende ou não? Depois veio a televisão de controle remoto. E a gente já não usava mais a televisão de anteninha. Hoje, irmão, a televisão está no seu bolso. Você assiste o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. E só joga para a televisão. É ou não é? Só que você percebeu que quando as coisas se facilitam, logo elas substituem outras. E as coisas vão sendo substituídas, escute, por facilidade. Irmão, e eu sei que você conhece um pouco das Escrituras, entende que nos últimos dias, a nossa maior guerra e a nossa maior preocupação será contra a apostasia. E a apostasia não é perca da fé. A apostasia é abandono da fé. É quando você decide deixar de lado. Irmãos, e nós estamos entrando em tempos em que a tecnologia, o avanço de tudo está sendo cada vez mais propício a facilitar a nossa vida. Mas nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Lá na frente, irmãos, a facilidade vai querer alguma coisa em troca, vai querer substituir alguma coisa. E se tem algo que a facilidade não pode substituir, é a fé que existe dentro de nós. Se existe algo que a facilidade não pode substituir, é a chama de crer no sobre. A chama de crer no improvável, no sobrenatural. Irmãos, e esses dias o Senhor falou comigo, você sabe qual é a diferença da crença para a fé? A diferença da crença para a fé é a operação. Porque a crença faz você afirmar que é verdade. Mas a fé, ela impulsiona você, ela leva você a andar, a caminhar pela verdade. Para que você entenda. A crença faz você acreditar que a ponte é segura. Mas a fé faz você andar por ela, atravessar ela. A crença, irmãos, é algo que subliminarmente vai sendo confundida com a fé. Irmãos, acredite no que eu vou te dizer. A nossa Bíblia diz que o justo não viverá por crença. O justo, ele viverá pela fé. Irmãos, só que eu tenho visto hoje, nesses dias, pastores, nós estamos olhando e vendo que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Logo, uma fé não é expressa
por uma doutrina bem explicada. Não, não, não. A fé é expressa por um comportamento adequado. É assim que a gente vê. Só que deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vendo entre os crentes pessoas que afirmam crer, mas não se movimentam mais, não agem mais por aquilo que dizem crer. Quer ver? Quer ver só? Quantos aqui acreditam, irmãos, que Sara teve um filho em sua velhice? Quem acredita que Abraão foi pai quando não tinha mais vigor? Quem acredita que com 100 anos de idade ele gerou? Quem crê? Levante sua mão. Então por que a maioria de nós, quando temos uma promessa e passa da nossa condição e probabilidade, a gente deixa de crer? Por que não tem mais mulher de 45, 50 anos que tem uma promessa de Deus preparando o enxoval? Por quê? Porque o médico já falou que não dá mais. Por que quando Deus... Irmão, verdadeiramente, quem acredita que na loucura, que depois de 4 dias, Deus ressuscitou Lázaro, podre? Quem crê? Levanta a mão, crê? Crê! Então por que quando o médico afirma uma enfermidade, irmãos, a gente começa a padecer? Por que a nossa própria enfermidade nos faz perecer? Nós temos a crença de que Deus fez em Lázaro, mas não temos a fé de que Ele pode fazer em nós. Por quê? E o Pedro andou sobre as águas. É coisa mais linda. Oh, coisa linda. Pedro andou sobre as águas. É lindo na teoria. Irmãos, se o Pedro andou sobre as águas, eu e você podemos ter fé para andar no meio de qualquer adversidade, irmão. Se a palavra de Deus diz que você pode andar no vale da sombra da morte, irmão, nós podemos andar no meio de qualquer circunstância. Acontece é que inconscientemente a crença vai assumir no lugar da fé. Porque a fé é a maneira que eu me comporto mediante o que eu creio. E a crença é a filosofia disso tudo. É o que faz a gente fazer canções, sermões, escrever livros, mas não operar mediante aquilo que nós estamos afirmando. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, só que existe uma condição. Um homem de fé e um insano, eles têm a mesma aparência. Eles são muito parecidos. Um homem insano, psicopata, louco, e um homem de fé é igual. Porque se você chegar para um ímpio, que não conhece a Bíblia, vê um cara saindo do barco e tentando pôr o pé na água, ele vai pegar o telefone, olha lá, o cara é louco, olha que loucura, aquele cara, meu Deus, tem que tomar Gardenal, o bicho é doido, vai querer filmar ele, é ou não é? Mas se um crente, cheio de fé, ver aquilo acontecendo, deveria dizer, meu Deus, olha lá, cara, o homem vai andar nas águas. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer na Bíblia. O cara aquele cara é crente, ele é crente. Porque o crente e o insano, ele tem a mesma aparência. Hoje em dia, quando Deus fala para alguém, você vai para as nações, a gente faz um planejamento anual. Deixa eu ver o que eu vou vender, o quanto que eu vou economizar, e eu vou para as nações. E a gente fala que acredita na história de Abraão. Acredita, irmão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Pá, eu não sei, vou te mostrar no caminho. Vai, e ele arruma a mala e sai, ele se torna o pai da fé. E hoje quando Deus fala para você ir mudar de cidade, você faz 1 ano de planejamento e está esperando um anjo vir confirmar. Pelo amor de Deus, irmãos, nós precisamos nos despir da roupagem da crença e voltar a caminhar pelo sobrenatural, de uma fé que quando Deus diz vai, você vai. Põe o pé, que Deus põe o chão. Meu Deus, você acredita, irmãos, que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos está aqui nessa manhã? Você acredita que Ele está aqui, vivo? Você acredita que o Lázaro ressuscitou? Acredita? Você acredita que Ele disse que nós curaríamos os enfermos e ressuscitaríamos os mortos? Você acredita?
E qual foi o último velório que você foi orar pelos mortos, irmãos? Quando foi a última vez que você foi no hospital orar pelos enfermos? Porque o evangelho não pode ser transicionado para o campo da crença. Não pode. Não é uma filosofia evangélica. É o cristianismo do nosso Senhor Jesus. Se eu creio, logo eu opero. Se eu creio pela fé, eu opero. Irmãos, e Deus precisa suscitar em nós de novo um comportamento de fé. Porque a igreja, escute, irmãos, por favor. Nós estamos correndo um sério risco das coisas fáceis substituir a fé do sobrenatural. Porque se nós juntarmos, irmãos, é verdade, se a gente precisar hoje comprar alguma coisa para a igreja, a gente faz uma campanha, a gente junta os irmãos, cada um dá um pouquinho, a gente vai lá e paga e compra. Isso é lindo, é a piedade sendo manifesta. Mas como o pastor Luiz contou o testemunho ontem aqui, irmãos, ele tinha conta para pagar no final no outro dia da semana, e ele com a igreja na mão, e ele falou: eu vou falar. O Espírito Santo falou: não fala que eu vou te surpreender. Irmãos, precisa de muita fé para caminhar assim. Precisa de muita fé para ouvir Deus falar: eu vou pagar a conta. Não vai para a internet pedir dinheiro para ninguém. Eu vou pagar a conta. Não precisa vender nada, não precisa manipular nada. Se Deus te mandou, Ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. Ele sempre pagou a conta. Ele sempre pagou a conta. Mas, irmão, a gente está começando a ficar desesperado e a gente vai para a internet. Olá, quem gostaria de ajudar? Preciso de tantas pessoas para dar tanto. Os irmãos da igreja. É impressionante, quando vai chegando o dia de pagar o aluguel da igreja, o tesoureiro começa a mandar mensagem no grupo da igreja com o link das ofertas. Deus precisa restaurar a gente. Quando estiver chegando o dia de pagar o aluguel, irmão, desligar o telefone, subir a montanha, passar a madrugada em claro, orando e falando: Deus, eu sei que amanhã de manhã o aluguel vai estar pago. No começo da pandemia, irmãos, 2020, nós, lá em Lisboa, nós somos uma equipe integral de 40 e tantos missionários, que vivem a tempo integral da igreja, são sustentados pela igreja. Irmão, e na pandemia parou de fazer culto, só que todo mundo estava na casa de oração e na missão social, cuidando dos pobres. Todas as instituições governamentais pararam, a gente estava na rua dando comida para os pobres. Nós servimos mais de 9.000 refeições todos os meses. Irmãos, e a gente, cara, vamos dar comida. E a gente foi para a rua e gastou todo o dinheiro com comida. E o pastor Tony chegou para mim, o tesoureiro, falou assim: não tem como pagar o aluguel. E eu sempre, irmãos, tive um compromisso com Jesus. Falei: Jesus, se alguma vez eu ficar devendo um mês de aluguel, eu vou entregar o prédio da igreja e reunir os irmãos na rua e continuo pregando o evangelho do mesmo jeito, mas o seu nome não vai ser envergonhado. Eu falo isso publicamente na nossa igreja. Se algum dia dever um mês, atrasou 15 dias, eu vou ligar para o senhorio e entregar o prédio. Irmãos, e eu peguei o telefone. Chegou o dia de pagar o aluguel, não tinha, eu liguei para ele: Senhor Pedro, oi, olha, nós não estamos fazendo culto. Ah, é verdade, rapaz. Aí os irmãos dão dinheiro no culto, né? E não está tendo culto. Fala o seguinte: dos próximos 3 meses você não precisa pagar aluguel não, fica tranquilo. Ele nem deixou eu terminar de falar. E o Senhor disse assim: filho, se você investir o dinheiro onde eu amo, eu vou cuidar daquilo que é necessário. Eu vou cuidar daquilo que é necessário. Irmãos, eu sei o que é falar sobre viver pela fé, eu sei o que é falar sobre viver pela fé. Porque, irmãos, todo mês é um milagre. Nós mudamos de prédio agora da nossa igreja, e o aluguel do novo espaço, irmão, é 10 vezes mais caro do que a gente pagava antes. Só que eu assumi essa responsabilidade e não sobrava 10 vezes mais no caixa da igreja, não sobrava nada. Apareceu o prédio, eu liguei para o pastor Luiz e falei: meu pai, apareceu um prédio assim, o senhor me abençoa? Ele falou assim: filho, você está na rota do fogo, cara, você está em tempo de expansão. Falei: pera aí só um minuto que eu te ligo. Desliguei, liguei para o tesoureiro, falei: pode assinar o contrato que nós vamos para cima.
Ele falou assim, não, mas você não quer conversar comigo? Não, eu já tenho o que eu precisava, fé e legalidade, vamos para cima. Irmão, depois que eu assinei o contrato, eu liguei para ele e falei, agora você ora por mim, que eu estou com o negócio na mão aqui, e não tem nada, não tem €1 para gastar, para reformar nada, nem para passar uma tinta. Irmãos, todos os dias, o material faltava de manhã, o recurso chegava à tarde. Todo dia nós construímos uma obra, fizemos a inauguração domingo passado, foi uma glória, gente chegando de tudo quanto é lado, a igreja pronta, eu pus a mão na cabeça, falei, acho que eu estava sonhando e acordei. Mas a fé, irmãos, escute, e nós nunca fizemos uma campanha para arrecadar dinheiro e pedir dinheiro para ninguém, porque nós precisamos ser desenvolvidos pelo comportamento, de caminhar pelo sobrenatural. Mas eu não estou falando só de Deus fazer na área financeira, não. Eu estou falando em todos os aspectos. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus chamou você para a obra dele, você só precisa acreditar que é ele quem vai te usar, é ele que vai fazer, é ele quem vai te capacitar. Porque é que quando Deus nos chama, a gente mede a expressão do nosso ministério mediante a nossa capacidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, por que pedagoga tem que ser líder de ministério infantil? Só porque ela sabe lidar com criança? Irmãos, quem tem que ser líder de ministério infantil não é pedagoga, é quem ama Jesus, quem ama almas, quem chora por almas, quem tem criança como vidas. Mas nós medimos a expressão do nosso ministério pela nossa capacidade. O contabilista, ele chega na igreja, ele é o quê? O contabilista chega, você é contabilista? Vem aqui na tesouraria. Por que o contabilista, irmão, ele não pode ser um profeta? Por que o contabilista não pode ser um avivalista? É porque nós estamos medindo a expressão do nosso ministério mediante a nossa condição. E a fé no sobrenatural vai ficando para trás. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você quer ver só? A maioria dos crentes que estão aqui leem a Bíblia. Quanto tempo faz que você não lê Obadias, Deuteronômio, Levítico, Número? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente quer ler 1 João. O Evangelho de Mateus. E a parte da genealogia a gente pula. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a procurar o que é mais fácil. Você quer entender o livro de Obadias? Aí você vai lá na internet, coloca resumo do livro, aparece tudo pronto para você. Você coloca lá, eu quero entender sobre as 12 tribos de Israel. Aí você põe lá no chat GPT, me explica sobre elas. Ele te explica tudo. Irmãos, eu não estou falando que você não deve estudar. Eu estou falando que nós precisamos resgatar a nossa origem. Nós estamos falando de voltar aqui, de nós pegar o livro, abrir a Bíblia, passar a noite no quarto orando em línguas. Espírito Santo, eu quero entender. Espírito Santo, eu quero entender. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, me revela. Passa a noite em claro até entender. Então a gente vai substituindo. A gente abre o computador, fazer uma pesquisa, parece tudo pronto. Mas quando foi a última vez, irmão, que você agonizou, orando em línguas, pedindo para Jesus explicar alguma coisa para você? Fala a verdade, irmão, quando foi a última vez? Não, hoje nós temos uma inteligência artificial que explica, aí você vai excluindo a dependência do Espírito Santo. Cuidado. Irmãos, preste atenção. Tudo que vem para facilitar, daqui a pouco, vai substituir. E se a igreja do Senhor Jesus não abrir os olhos hoje, irmãos, a nossa fé será substituída por uma crença. E o que vai restar do cristianismo são livros escritos, fotos de ações bonitas. Mas a fé vivida do sobrenatural será extinguida se nós não nos atentarmos hoje. Hoje. O Júnior falou aqui, que igreja que os nossos filhos vão ter daqui 20 anos. Irmãos, o que nós precisamos deixar para os nossos filhos é um comportamento de fé, não uma boa base teológica. Nós precisamos deixar um comportamento assíduo de fé. Fala, filho, eu não sei te explicar muita coisa não, mas se você entrar aqui, e se você permanecer aqui, o Espírito Santo vai te visitar aqui, o corvo vem trazer o recurso aqui, a farinha multiplica aqui, o azeite multiplica aqui, a enfermidade é curada aqui, o morto ressuscita aqui, as águas endurecem aqui, o Jordão abre aqui, o sobrenatural acontece aqui, aqui, aqui.
não sei explicar muita coisa não, mas o mistério está aqui. Sim. Preste atenção, querido. O texto que nós lemos diz que o povo que nós chamamos de escravo no Egito, não traduza o texto bíblico mediante a sua mentalidade. Pastores, líderes, a mentalidade que você tem de escravo é de um negro numa senzala, com os pés amarrados, as mãos amarradas, apanhando nas costas. Mas essa não era a realidade de escravidão do povo de Israel no Egito. Você leu comigo. Eles tinham terra, eles tinham gado, eles eram pastores. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, eles tinham um rebanho para escolher o melhor, para dar cordeiro. Irmãos, eles viviam bem. A escravidão do povo de Israel no Egito não era escravidão de senzala, era escravidão de servidão. Eles eram obrigados a servir aquela pátria terrena por obrigação. Mas eles viviam bem lá. Cada um tinha seu carrinho, cada um tinha casa, tinha vizinho. Se tinha um umbral, tinha casa, tinha cordeiro, tinha tudo, tinha pão. Eles viviam bem no Egito, irmão. A melhor terra do Egito foi dada para o povo de Israel. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel cresceu, se multiplicou, ficou fecundo, ficou coisa mais linda, aquele povo bonito. Só que repete comigo assim, ó, um novo governo não conhecia o libertador. Será que nós já paramos para pensar que no cenário do Egito existem dois tipos de libertador? José e Moisés. José se apresenta como salvador e Moisés como libertador. Mas os dois, escute, são a tipificação de Cristo. Preste atenção nisso. Só que José, para salvar o povo, teve que puxar o povo para dentro do Egito, para promover salvação para o povo. José trouxe o povo para dentro do Egito, para promover libertação para o povo. Moisés precisou tirar o povo do Egito. As duas tipificações de Cristo. E José, ele salvou a nação de Israel, os 70 remanescentes. Sabe como que ele salvou? Eu vou trazer vocês para o Egito. Aqui eu vou dar uma terra boa para vocês. Aqui vocês vão estar salvos. Aqui vocês vão encontrar a salvação. Ele trouxe para dentro do Egito. Nós sabemos, irmãos, que o Egito é a tipificação do mundo, aquilo que nós chamamos de secular, e embora eu nem goste muito desse termo, sabemos que o Egito é a tipificação da terra, do mundo, do natural. E nós sabemos, irmãos, que por causa do pecado de Adão, o mundo, ele que deveria ser a partir do Éden uma atmosfera natural para a nossa habitação, o mundo, além do Éden, agora é simplesmente uma terra de juízo. E nós precisamos entender, crente, por favor, entenda isso. Todo ser humano nasce para ter a condição de viver ou morrer. Por que é que todo ser humano nasce para... eu nasci e o meu propósito é ir para as nações. Não, irmão, você nasceu para decidir se vai morrer ou viver. E Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que negar a Cristo já está condenado. O que crer será salvo. Irmãos, nós precisamos reafirmar essa teologia dentro de nós, por favor. Talvez você se esqueceu. Por que é que você entregou a sua vida para Jesus? A não ser que te enganaram, que fizeram você entregar a vida para Jesus, porque Ele vai restaurar seu casamento. O cara está com depressão, está mal. Vamos lá, entrega a sua vida para Jesus, Jesus vai te curar. Aí a família está uma bagunça, entrega a vida para Jesus, Jesus vai restaurar a sua família. E os nossos evangelismos apresentam um mordomo, não um salvador. Vamos lá.
Vamos para a igreja, você está triste, né? Vamos para a igreja, você vai ficar feliz. O quanto nós deveríamos sermos introduzidos no Evangelho a partir da afirmação que Jesus disse: todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo. Porque nós fomos introduzidos, irmãos, no Evangelho por uma proposta talvez insignificante. Nós nos esquecemos que o propósito principal da igreja, o propósito principal da noiva de Cristo na terra, é manifestar a salvação e pavimentar um caminho para a eternidade. Para a eternidade. Veja, todo mundo morrendo de fome. Eu vou trazer vocês para o Egito. Eles entraram no Egito por uma necessidade e acabaram fazendo do Egito a sua pátria, e ficaram lá vivendo bem, comendo bem, cuidando de gado. Mas José chega para eles e fala assim: Deus vai visitar vocês, e Deus vai arrancar vocês daqui. Essa terra não é a terra de vocês, essa pátria não é a pátria de vocês. Vocês vieram para o Egito só para encontrar a salvação, mas Deus vai visitar vocês e vai arrancar vocês daqui. E o Salvador fala assim: quando eu morrer, não deixa a minha estrutura nessa terra, não deixa a minha estrutura no Egito. Quando Deus visitar vocês, leva a minha estrutura, leva os meus ossos todos dessa terra, porque essa terra não é nossa. Nós estamos aqui só para encontrar salvação. Nós estamos aqui só para ser salvo. O libertador deixou claro isso, o Salvador, irmão. O Salvador deixou claro isso. Vocês estão nessa terra para ser salvo. A gente sabe, irmão, que a gente nasce para conhecer a Cristo, confessá-lo como Senhor e viver com Ele eternamente. Para, irmãos, com a teoria da facilidade que está fazendo você entrar em depressão, querendo descobrir o seu propósito. O que eu mais tenho ouvido na Europa é as pessoas chegam: apóstolo, qual é o meu propósito? Até que eu entrei numa crise e comecei a responder: o seu propósito? O seu propósito é passar a eternidade com Cristo. E nessa terra, qualquer coisa que você fizer é lucro. Você viu como a gente dá um amém bem xuxinho? Porque nós estamos tão acostumados, nós temos tudo aqui, cara. Hoje eu estava orando na sacada do pastor Luiz Hermino ali, eu olhei para a montanha, os barquinhos, esse rio, falei: meu Deus, isso é um paraíso. Eu fiquei imaginando o que verdadeiramente é paraíso, o que verdadeiramente é a nossa pátria, o que verdadeiramente é o lugar da glória. O outro governo que se levantou não conhecia o Salvador e começou a oprimir os filhos de Deus. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que nós estamos lutando contra um opressor que está só fazendo o papel dele. O papel dele é oprimir, enquanto nós deveríamos estar fazendo o nosso papel de revelar o Salvador. Porque todo homem e mulher que conhece verdadeiramente o Salvador, que é Jesus Cristo, ele se converte da opressão, da maldade, da prostituição, da bruxaria, do capeta, do quinto dos infernos. Nós não precisamos lutar contra as hostes do mal, nós precisamos evidenciar o nosso Salvador. Nós estamos preocupados, irmãos, escute. Nós estamos lutando para a economia do país melhorar, porque a gente quer viver melhor aqui. A gente está lutando para melhorar as coisas na terra, irmãos, sendo que nós deveríamos estar levantando a estrutura do Salvador e falando assim: ei, o nosso Salvador vive, Jesus está vivo, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo. Ele vive.
O governo só se tornou opressor porque não conhecia o Salvador, querido, não conhecia José. A gente está preocupado com o governo, a gente está preocupado com a economia, com isso, com aquilo, com os nossos filhos na escola, com isso, babá. Mas será que nós estamos nos responsabilizando, irmãos, em mostrar que o nosso Salvador está vivo e a nossa pátria não é daqui? Deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que Deus está falando de fé aqui? Porque se a economia melhorar, tá bom. Se não melhorar na tua casa, não vai faltar nada. Na tua mesa, Deus envia corvo. Deus te sustenta com milagre. Não se preocupa com a economia, não. Se preocupe em voltar a crer que a sua pátria não é o Brasil. A sua pátria amada é a eternidade. Escute, líderes, o ministério não é um hobby, querido. Você é líder de departamento, líder de alguma coisa. Por favor, não trate a obra de Jesus Cristo como um hobby que você faz nas horas livres e ainda chega atrasado. Se Jesus chamou você para fazer qualquer coisa, faça como se fosse tudo para você. Só que nós estamos tão cansados que a gente já não tem mais aquele vigor, aquela fé. A igreja que o pastor Luiz Hermínio foi pregar tinha 18 membros mesmo, mas eu tinha 30 cadeiras. Eu arrumava as 30 e orava uma por uma das cadeiras. Deus, enche essas cadeiras. E eu falava: Deus, se não vier um crente, põe um anjo. Se não vier um crente, põe um anjo. E eu pregava para a igreja lotada de anjo. Pastor, quando foi a última vez que você foi colocar a mão nas cadeiras da sua igreja e pedir para Deus colocar lá um anjo? Nós precisamos voltar à realidade, irmãos, de que nós não somos daqui. A pátria amada não é o Brasil, a pátria amada é a eternidade. Por que é que nós estamos fazendo dessa terra a nossa habitação? Será que você não está percebendo que aqui a opressão vai arrancar a tua fé? Ela vai oprimir a tua fé. Por favor, deixa eu te explicar uma coisa. A partir do momento que você não se vê mais nessa terra, a partir do momento que você não se enquadra mais nessa terra, e você tem uma mentalidade que, cara, eu estou na terra só para confessar Jesus como o Senhor e ser salvo. Eu vou sair daqui, vou para a eternidade. Irmão, qualquer coisa que você viver aqui com Cristo, tá bom. Deixa eu falar uma coisa, talvez você nunca percebeu nas Escrituras. Quando Moisés aparece, depois do povo ter sido oprimido, depois do povo ter sido oprimido pelo governo. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo estava trabalhando para edificar para Faraó. Eles edificaram Pitom, Ramessés. Eles trabalhavam para edificar para Faraó, pagando imposto. Mas, irmão, chegou uma hora que eles começaram a clamar um grande mover de oração, um grande mover de intercessão. Eles começaram a clamar. E agora aparece o libertador. Deixa eu te falar uma coisa, que, irmão, se você não der um glória a Deus por isso, você precisa de um arrependimento profundo. O libertador aparece, vai diante de Faraó, Moisés, fala assim: Moisés, vai e fala para Faraó: deixa aí o meu povo para me adorar no deserto. Sabe por quê? Porque durante 400 anos de escravidão, eles podiam comer, eles podiam plantar, eles podiam pastorear, mas durante 400 anos eles não poderiam adorar a Deus, eles não podiam cultuar a Deus. E Deus fala: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Sim. Escravidão é ausência de adoração.
aparece. Deixa o meu povo ir para me adorar. Porque fazia 400 anos que o povo não adorava. Eles não podiam adorar. Eles podiam ter a casinha deles top, o carro lindo, mas não podia adorar. Eu não estou falando do povo do Egito, eu estou falando da igreja. Escute. Será que você não percebeu, irmão? Você acorda cedo para fazer curso, você trabalha o dia inteiro, você vai para a escola, e na hora que você chega na igreja, o ministério de louvor começa a tocar, você dorme. Você não consegue levantar a mão, porque você está tão cansado no Egito, que você não consegue adorar. Liberdade não é ter dinheiro na conta. Liberdade é poder levantar a mão e adorar. Liberdade é levantar a mão e adorar. Eu vivo só pra te adorar. Eu tô doente, mas eu levanto a mão e adoro. Eu não tenho dinheiro, mas eu canto. Eu tenho fogo no peito. Eu tenho fogo no peito. Eu vivo só pra te adorar. Isso é liberdade. E pra te adorar eu vivo. Pra te adorar. O Egito não vai mais cansar a igreja. Pode arrumar a mala, irmãos. Jesus está voltando. Pode arrumar a mala. Jesus vai arrancar a gente daqui. Nós seremos visitados por Deus. E nada do que é de Cristo ficará. Nós vamos. Onde está o povo da eternidade? Escute. 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 Nós estamos vindo para o culto. Para a gente adorar tem que ter letra no telão. E até com a letra no telão a gente dorme. Se passar de 40 minutos louvo, porque nós estamos cansados. Eu passei o dia inteiro edificando Pitom e Ramessés, que eu não consigo adorar. Irmão, escravidão. Quando Deus visita o povo, Deus fala a Faraó: deixa meu povo ir para me adorar. Eu quero falar uma palavra profética para a igreja brasileira. Nós seremos visitados por Deus. Brasil, escute. A opressão governamental de um governo que não conhece o Salvador é propícia para a igreja clamar. Nós não temos mais que ir para a rua fazer passeata, nós temos que ir para o altar clamar. Deixa o governo, irmão. Ele está fazendo só o que ele sabe, oprimir. Deixa. Igreja brasileira, nós seremos visitados por Deus. E a próxima visitação dessa geração será uma visita, ouça, de manifestações de poder ver como nunca vimos antes. Mas deixa eu te explicar isso. Dentro da igreja existe um tipo de gente que vai manifestar poder. Um tipo de gente. E esse tipo de gente é aqueles que já cortaram todas as raízes e decidiram dizer: eu não me importo mais com essa terra, eu vou para a eternidade. Irmãos, eu falo dentro da minha convicção. Todo homem com uma mentalidade eterna, se prepare, porque Deus vai nos visitar com manifestações de poder. Deus não vai manifestar poder através de homens que estão arraigados na terra, amando a vaidade. 1 João 2 e capítulo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos
seus olhos. E a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para a eternidade. Escute. Há uma grande expectativa de Deus. Pastores, eu percebo, sabe aquele lençol que Pedro viu com os animais impuros? Irmão, você pode falar que é loucura, mas eu vi esse lençol, mas ele não tinha animal impuro, ele tinha brasas de fogo. Eu vi um lençol em minhas orações, e Deus, na expectativa de falar, eu só preciso que a igreja tire a sandália dos pés, que a igreja rompa as raízes terrenas, a igreja olhe para a eternidade, porque nós vamos adorar, nem que seja no deserto. Para salvar, Deus pôs o povo no mundo. Para libertar, Ele falou: agora eu vou tirar vocês do mundo. A gente sabe, irmãos, que libertação é o desapego dos prazeres terrenos. Uma nuvem de manifestações de milagres. Não, eu não estou falando de milagre que vai curar a dor de cabeça. Eu estou falando de milagre que vai acabar a água, mas da sua torneira não vai parar de sair. Vai acabar a energia, mas a sua casa vai ter chuveiro de água quente, irmão. Eu estou falando de milagres que a igreja do Senhor Jesus vai viver, porque é um tempo de visitação, um tempo de sobrenatural, mas somente a igreja eterna vai operar em poder. Por isso agora eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, agora, te adorar.